Com as proximidades das eleições 2022, é hora de regularização. E na manhã desta segunda-feira, a nossa equipe conversou com o juiz Dr. Elmo Lamoia de Moraes, ele que é da 25ª Zona Eleitoral aqui de Pontes e Lacerda. Ele falou dos assuntos, entre eles prazo final aí para as pessoas, os eleitores, regularizarem a sua situação junto à Justiça Eleitoral. A eleição segue confirmada no dia 2 de outubro, que vai ser o primeiro turno, e os eleitores eles têm até o dia 4 de maio para poder se organizar e buscar a regularização do seu título aqui na Justiça Eleitoral. O atendimento ele está sendo feito preferencialmente pela internet, basta o eleitor buscar o site Título.net, né? Só colocar em qualquer ferramenta de busca, o Google, qualquer um outro que vai aparecer, o Título.net. Por meio do Título.net o eleitor vai ter todas as informações para que ele possa fazer a regularização do título dele, a transferência de título, a justificativa, a mudança do local de votação, para que ele possa exercer o direito ao voto dele. Lá no Título.net vai ter todos os documentos que são necessários trazer aqui, e a maioria dos atendimentos sequer vai ser necessário vir presencialmente no cartório eleitoral. O servidor aqui vai receber essa demanda, vai fazer a análise e, se tiver tudo correto, ele vai já fazer a alteração e o eleitor já vai poder, no aplicativo dele, o e-título, verificar todas as mudanças no título eleitoral. A gente não está mais imprimindo o título eleitoral, ele não tem mais o título eleitoral impresso, ele é só por meio do aplicativo e-título, que está presente nas lojas dos aplicativos de smartphones. Doutor, quem já tem o título e basta somente regularizar, ele pode usar o título normal dele mesmo? Quem já tem o título e basta regularizar, se ele não for mudar o local de votação, não vai ter alteração no número do título, não vai ter alteração na seção, né? Ele só tem que verificar se a situação dele está regular. Para verificar se a situação está regular, ele pode utilizar o próprio Título.net ou o site do TSE ou o aplicativo do e-título. Você pode buscar lá na quitação eleitoral, né? Se sair a certidão de quitação eleitoral é porque o seu título está correto, está em dia. Se não sair a certidão de quitação eleitoral, você deve procurar o atendimento do cartório eleitoral para que se regularize a sua situação perante a Justiça Eleitoral, senão você não vai conseguir votar. Então, a pessoa que ficar irregular, depois do dia 4 de maio, ela vai permanecer irregular até o fim das eleições e não tem o que pode fazer. Isso pode trazer uma série de complicações para o eleitor. Por exemplo, na abertura de conta corrente, na tomada de empréstimos, na expedição de passaporte, na assunção de cargos públicos, participar de licitações. Tudo isso exige a quitação eleitoral. Então, se o seu eleitor não regularizar até o dia 4 de maio, ele pode sofrer essas dificuldades posteriormente. Quanto a essas pessoas que têm dificuldade em fazer esses cadastros, ou transferência de título, ou o que quer que seja preciso, pela internet, eles vão conseguir fazer esse tipo de trabalho aqui, diretamente no 25º Cartório Eleitoral? Vão também. Outras opções que a gente tem de atendimento são o WhatsApp, vou até passar para vocês, é o 65-3266-1455. Esse WhatsApp, ele cai direto aqui na zona eleitoral e também tem o atendimento pelo WhatsApp. E o e-mail, que é zona25@tre-mt.jus.br. Esses são os canais eletrônicos. Há a possibilidade de criação de novos locais de votação da 25ª Zona? Sim, para esse ano nós já criamos 2 novos locais de votação. Um deles é aqui em Pontes e Lacerda, que fica no Centro Educacional Infantil Célio Cândido de Oliveira. Ele fica ali do outro lado da BR-174, né? Nós não tínhamos nenhum local de votação do lado de lá da BR, e os eleitores tinham que vir para o centro de Pontes e Lacerda para poder fazer a votação. E agora, então, os eleitores ali daqueles bairros do Glória, Florais, Tuiuiu, União, eles vão poder fazer a votação nesse novo posto. A mudança do local de votação ela não é automática. O eleitor é que tem que buscar aqui na Justiça Eleitoral a mudança desse local de votação. A mudança do local de votação é bem tranquila, ela é um serviço que também vai poder ser feito pelo Título.net.
basta o eleitor entrar em contato, apresentar o comprovante do endereço e solicitar a mudança do local de votação, e aí na próxima eleição ele já vai votar, nessa eleição desse ano, ele já vai votar nessa escola nova. E a gente tem um outro local de votação que foi criado em Vila Bela também, que é na comunidade Santa Mônica. Antigamente os eleitores de lá tinham que se deslocar até o centro da Ponta do Aterro para votar, e agora eles terão essa opção de votar na escola ali na comunidade Santa Mônica. Só que, da mesma forma, é importante, né, que os eleitores mudem o seu local de votação para esse. E esse de Vila Bela, principalmente como é na zona rural, a dificuldade de logística para votação, ele não é garantido que vai ter. Então, se não houver um número suficiente de eleitores que mudarem seu local de votação para a Santa Mônica, esse local não vai existir e os eleitores vão ter que votar na Ponta do Aterro. Já o daqui de Pontes Lacerda, ele é fixo, mesmo que não tenha muitos, ele vai ter, e nas próximas eleições ele vai permanecer também. Durante a entrevista coletiva com o juiz eleitoral, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, a nossa equipe de reportagem também conversou com ele sobre as situações das propagandas eleitorais. Neste caso, ainda está proibida qualquer propaganda eleitoral. Ainda não pode fazer propaganda, tem um calendário da Justiça Eleitoral que os partidos, já foi divulgado o calendário, os partidos têm que seguir. Daqui a pouco vai iniciar o período das convenções partidárias para escolha, então a propaganda que vai ser permitida é apenas a propaganda intrapartidária, para que os pré-candidatos façam propaganda para os delegados, né, e eles eventualmente serem escolhidos como os candidatos. A propaganda em si só vai ser iniciada lá por volta de agosto, setembro, que é quando já acontece depois do registro das candidaturas, que é em agosto, e depois de registradas as candidaturas, aí sim fica liberada a produção de propaganda. Por enquanto ainda não é permitida a propaganda e o Ministério Público Eleitoral e também a Justiça Eleitoral fica de olho para coibir esse tipo de prática. Existe penalização para quem desrespeitar essa lei? Sim, existe penalização, existe multa, existe suspensão, pode culminar até mesmo na suspensão da candidatura ou então em sanções mais severas. Então, é muito importante que se observe isso, não só pelo candidato, mas também pelos apoiadores dele, porque eventuais ações praticadas pelos apoiadores, simpatizantes, podem repercutir no candidato. Então, não faça a propaganda eleitoral antecipada para você não prejudicar o seu candidato. Diante de toda essa movimentação para as eleições de 2022, os partidos precisam ter todo o cuidado necessário, principalmente com a prestação de contas? Sim, a prestação de contas é uma obrigação anual dos partidos. Em todos os anos eles têm que prestar contas, mesmo no ano que não seja eleitoral. E a prestação de contas ela já pode ser feita desde o dia 1º de janeiro do ano, relativo ao ano anterior. E ela tem a data limite até o final de junho. Então, a gente conclama para que os diretores, os presidentes dos partidos políticos não deixem para a última hora para poder realizar a prestação de contas, porque o cartório eleitoral ele conta com uma quantidade reduzida de servidores e que esse ano já vão ficar bem atarefados com a organização da eleição. E como tem um fundo partidário agora de um valor muito mais expressivo, o Ministério Público Eleitoral já sinalizou no sentido de que ele vai fiscalizar essa prestação de contas e com os partidos que não prestarem as contas, ele vai entrar com ação de suspensão do partido político, né? Então pode culminar na suspensão do partido. O juiz eleitoral aqui de Pontes Lacerda, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, falou do retorno das atividades presenciais aqui na 25ª Zona Eleitoral em Pontes Lacerda. Mas a novidade é que no dia 21 de março, a partir do dia 21 de março, o cartório eleitoral vai ser reaberto para o atendimento presencial. Isso foi possível graças à redução, né, da incidência da Covid aqui na região, e o TRE alterou a sua resolução e possibilitou a reabertura das portas para o recebimento dos eleitores que tenham interesse de fazer o atendimento presencial. Esse atendimento ele não vai ter necessidade de agendamento, ele vai ser livre demanda, a pessoa chega aqui, o funcionamento aqui é de 7h30 até 13h e a pessoa chega aqui e vai ser atendida.
Se a gente verificar que o volume de gente está muito grande, está tendo um risco, né, de contaminação, de Covid, a gente pode vir a colocar um agendamento prévio, mas por enquanto não vai ter agendamento prévio, basta vir para ser atendido. Lembrando que aqui nas dependências do TRE é necessário ainda o uso de máscara. Nós temos uma resolução que vem do TRE, ainda não foi revogada, pode ser que venha a ser, mas ainda não. E então é necessário o uso de máscara. Então, lembrando ao eleitor, né, embora aqui na cidade, vários locais já não tem mais necessidade, para vir ser atendido no TRE precisa usar a máscara.